E aí, meus amigos, eu sou o Léo, sejam bem-vindos ao Our Journey e hoje eu vim aqui para comentar com vocês, cara, sobre uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida e me atrapalhou assim de inúmeras formas. Vou falar um pouquinho sobre a timidez e como eu lido com ela atualmente, né? Que eu trabalho com criação, comunicação e nas viagens que eu faço sozinho também. Desde a época da escola, como dizem, eu sempre fui um moleque muito na minha. Eu não gostava de ser o destaque de nada, não gostava de ser, receber comentários de outras pessoas. Eu não tinha muitos amigos e isso não foi alterado muito hoje não. De falar a verdade que do tempo de moleque pra cá, isso não mudou nada. Esse é um traço da minha personalidade que ainda se mantém até hoje. A única coisa que mudou e muito foi a minha forma de se expressar e se comunicar com as outras pessoas, com o mundo. Isso foi a única coisa que de fato mudou muito. Anos atrás, quando eu pensava nessa questão de se comunicar com outras pessoas que tivessem um pouquinho mais fora ali do meu círculo de amigos, né, de conhecidos, eu já, ficava maluco, assim, eu saía totalmente da minha zona de conforto. Mesmo sendo educado, né, como os meus pais me ensinaram, eu não era muito de puxar assunto com as pessoas. Se alguém viesse vir conversar comigo, ia encontrar até um certo tipo de resistência, sabe? Com algumas respostas secas, algumas coisas desse tipo. E eu sofria muito com isso porque eu sempre era visto como ignorante, sabe? E era só o meu jeito, cara. Não escolhia, sabe? Falar daquela forma. A minha forma natural de agir, infelizmente, era aquela. Eu não tinha jeito nenhum para desenvolver uma conversa. Mas foram duas as coisas que me ajudaram a evoluir muito, muito mesmo assim, imensurável a quantidade que eu cresci nesse quesito. E uma delas foi o meu trabalho. Meu primeiro trabalho semi-formal, digamos assim, que depois acabou virando formal, foi como videomaker numa empresa de casamentos. No começo eu continuava com a minha personalidade, mais quieto e tal. Porém, conforme eu fui evoluindo criativamente, eu percebi que eu precisava que as pessoas se abrissem mais para mim, para eu poder realmente captar a essência de todos aqueles momentos, sabe? Ter a sensibilidade ali de trabalhar com um casamento, com uma noiva, momentos tão emotivos, eu precisava que as pessoas pudessem sentir uma certa confiança, né, para se abrir, para eu realmente conseguir captar, fazer o registro daqueles momentos. E daí não teve outro jeito. Eu tive que partir para cima, senão não ia dar certo. Por estar sempre lidando ali com muitas pessoas diferentes e por depender da minha forma de falar para ter um sucesso ali no meu trabalho, eu tive que evoluir a minha comunicação. E essa evolução ficou muito perceptível nos dias de hoje. E eu acabo hoje me saindo muito melhor quando o quesito é a comunicação. Então consigo melhor assim começar uma conversa com as pessoas, conhecer as pessoas, ter uma conversa com um grande número de pessoas e até parecer menos ignorante, né, do que antes. E outra coisa que com certeza me ajudou muito em toda essa evolução foram as viagens. As minhas primeiras viagens eu fazia muita coisa sozinho. Eu tinha dinheiro, precisava me comunicar pouco, porque eu já tinha meio que planejado exatamente todos os meus passos durante todos os dias da viagem. Como eram viagens de férias, eu sempre fazia, né, as minhas reservas de hospedagem, por exemplo, e aí poderia ser em hostel ou pousada, o que eu achasse melhor, com antecedência. Mas mesmo que fosse um hostel, por exemplo, né, que é um lugar mais compartilhado, o meu foco era somente turistar. Então era só os lugares, conhecer os lugares. Mas depois que eu conheci o voluntariado, aí as coisas mudaram bastante. Além de seguir, acompanhar e criar novas amizades com pessoas da internet, os meus 3 meses no Rio e os meus 8 meses mochilando por inúmeras cidades e estados do Brasil foram com outro propósito. Então, um propósito totalmente diferente do que eu tinha nas minhas viagens de férias, que era turistar, só conhecer os lugares. O voluntariado é uma troca e o propósito da minha presença naqueles lugares mudou completamente. De turista, eu virei uma pessoa que estava buscando a passar por experiências locais. Então, acima de tudo, eu precisava conhecer as pessoas. E você sabe que, né, a melhor forma da gente conhecer as pessoas é se abrindo para que as pessoas conheçam a gente também, né? A gente ter essa troca. Então, para que eu conheça uma pessoa muito bem, eu preciso me abrir, me apresentar da melhor forma ali para a pessoa me conhecer muito bem também. E foi dessa forma que eu tive altos papos, cara, experiências totalmente incríveis. Eu acabei conhecendo pessoas que eu jamais conheceria na minha realidade antiga. De pessoas muito bem vistas, muito prestigiadas socialmente, com profissões de alto reconhecimento, né? Até pessoas invisíveis para a sociedade, cara. E ambas com histórias muito incríveis de superação, de sucesso, da vida no geral. E isso e foi e sempre será uma evolução. Então, por isso eu sempre sugiro para as pessoas que elas comecem, pelo menos, né, as pessoas tímidas, comecem com as pequenas atitudes e
entendam o processo ali, analisem até chegar num ponto que realmente vai começar a ficar interessante, né? Mais interessante para a sua convivência com as pessoas ao seu redor. Se do nada eu chegasse na situação que eu estava, me jogasse no mundo e aquele momento ali precisasse 95% ser da minha comunicação, cara, eu ia acabar me ferrando muito, muito mais. Então eu entendo que eu também preciso ter paciência, né, de entender esse processo da timidez, do combate à timidez e ir aos pouquinhos. Até hoje ainda, depois de muita experiência que eu passei, existem muitas coisas que eu sou muito travado, cara, e eu tenho certeza, ou pelo menos eu acho, que elas melhorarão aí, né, nas minhas próximas experiências, nas minhas próximas viagens, talvez em algum trabalho futuro. Alguma coisa vai acontecer na minha vida que vai acabar melhorando aí a minha forma de lidar em algumas coisas que hoje eu ainda sou muito travado. Por exemplo, para um mochilão, se você der uma pesquisada, dá um search aí básico no Google, no YouTube, você vai ver que uma das melhores formas de arrecadar dinheiro é vendendo as coisas. E para isso, meus amigos, eu já aceitei que eu sou uma lástima. Eu já tentei vender brigadeiro na rua, não vendi um sequer. Já acompanhei um amigo vendendo Polaroid na rua, também não consegui ali ter a liberdade de conseguir oferecer isso também. E eu já aceitei ser que eu sou muito ruim nisso, entendeu? Então vou precisar de muitas outras experiências para eu conseguir desenvolver essa parte de chegar na rua e oferecer alguma coisa, por exemplo, de me apresentar, contar um pouco da minha história e vender alguma coisa, sabe? Eu sei que eu vou ter que melhorar muito nesse quesito ainda. E aí, sabendo desse meu jeito, a galera sempre me pergunta as mesmas coisas. Como você faz quando você chega em algum lugar novo? Como é para você viajar sozinho? E eu aprendi que mesmo que eu chegue nos lugares sozinho, eu jamais continuarei sozinho. Eu acabo encontrando pessoas que, às vezes até pela disposição delas mesmo, né, serem muito maiores que a minha, a gente acaba se conectando ali e criando um vínculo, né? Enquanto a gente está aquele tempo junto ali naquela viagem. Pode ser um vínculo de horas, pode ser um vínculo de dias, depende muito. Então, se você, sabe, não está aberto, não está confiante a tomar a primeira atitude, a querer procurar alguma pessoa que está apta ali para conversar, ter uma conversa, pelo menos vá de coração aberto para receber isso, sabe? Esteja pronto ou preparado ou aberto para que as pessoas cheguem em você e aí você vai responder de forma adequada. É o mínimo, só isso. Se você souber dar uma resposta aberta, pelo menos para as pessoas, você já vai iniciar uma conversa e com certeza vai ter uma experiência maravilhosa. Depois que eu entendi isso, eu simplesmente tive muito mais facilidade na minha comunicação em qualquer situação que eu me encontro. Hoje em dia eu adoro, cara, simplesmente adoro conhecer pessoas novas, ouvir as histórias das pessoas, compartilhar as minhas histórias, minhas experiências. E sempre que alguém para e me diz, como foi que você, né, como foi ter viajado aí durante 8 meses, longe da família, longe dos amigos, longe do círculo de pessoas que você está acostumado. Eu sempre falo, cara, é realmente um ambiente diferente, eu estou distante ali de pessoas que eu conheço, mas eu pude conhecer, experienciar lugares, conhecer pessoas, me conectar com pessoas que eu jamais teria conhecido na minha vida normal, sabe? Na minha vida padrão. Eu criei amizade com pessoas que eu já vi depois que eu conheci, por exemplo, conheci lá no Nordeste e depois vim ver a pessoa aqui no Sudeste. Pessoas que eu não vi mais outras vezes, mas a gente ainda, né, conversa ainda pela internet. Eu conheci histórias, conheci pessoas estranhas que eu nunca mais provavelmente vou ver na minha vida. Eu simplesmente vivi. Então eu repito, cara, se você é uma pessoa tímida e quer passar por esse tipo de experiência, você tem que saber que se você continuar assim e não tentar pelo menos combater a sua timidez, isso vai ser só prejudicial a você, cara, não vai te fazer nenhum bem. Claro que isso é um processo e tá tudo bem se você falhar algumas vezes também. Mas se você não se dispor a mudar, você vai acabar perdendo experiências incríveis. Fale com as pessoas, ouça as pessoas, respeite suas vontades e assim você vai acabar conseguindo lutar contra a timidez. Eu sei bem, muito bem, como é horrível esse sentimento. Mas aos pouquinhos a gente vai tentando melhorar.